Olá, meu nome é Caio, e o grupo do qual faço parte é composto por mim, Nogueira e Heitor. Neste vídeo iremos apresentar nossos experimentos, tal como dissertar brevemente sobre a conceitualização deles, acerca dos tipos de processos de transferência de calor, ou seja, a irradiação, a condução e a convecção. Bom, a transferência de calor ocorre quando um corpo de maior temperatura transfere parte da sua energia, ou calor, para outro corpo com menor temperatura. Dito isto, há três outros meios de se fazer isso, como citei anteriormente. Iremos apresentar agora, começando pelo Heitor, o processo de irradiação. Bom, agora eu vou realizar o experimento de transferência de calor por irradiação. Irradiação é o processo de transferência de calor em que a energia ela vai ser transferida por radiação eletromagnética. Ela ocorre mesmo na ausência de um meio material, ou seja, no vácuo. E um exemplo muito simples do nosso dia a dia é o Sol, que quando está um dia muito ensolarado, a gente consegue sentir a temperatura do nosso corpo aumentando. E esse é o exemplo mais simples do nosso dia a dia de irradiação. Agora eu peguei o exemplo da vela, aí eu vou acender a vela e colocando a minha mão em cima aqui da vela ou do lado, eu consigo sentir a temperatura aumentando. E esse é o exemplo bem simples que eu escolhi para fazer sobre o processo de calor por irradiação. E esse foi o meu experimento. Os materiais utilizados para o experimento de condução serão uma panela, uma manteiga, uma jarra com água, uma colher de madeira, uma colher de ferro e uma colher de plástico. Com esses materiais iremos fazer o experimento. Primeira etapa do experimento. Iremos utilizar a panela, colocá-la sobre o forno e despejar a água dentro da panela. Agora, como segunda etapa, iremos pegar a manteiga, passá-la na ponta da colher de plástico, na colher de ferro e na colher de madeira. Bom, como terceira e última etapa do nosso experimento, nós iremos pegar as 3 colheres e despejá-las dentro da panela com a água fervendo. Bom, o que vai ocorrer? Em questão de segundos ou até mesmo minutos, que foi o caso do meu experimento, a gente pode ver que a consistência da manteiga ela mudou de uma forma significativa na colher de metal. Na colher de madeira ela não mudou tanto e na colher de plástico ela quase não mudou. E isso ocorre por causa da condução. E bom, por que ela mudou de uma forma tão significativa na colher de metal? Bom, os metais eles são ótimos condutores térmicos, ou seja, o calor se propaga de uma forma mais rápida nos metais, fazendo assim com que a consistência da manteiga ela mude de uma forma significativa maior na colher de metal em relação às outras. A condução térmica, ou simplesmente a condução, ela é basicamente o processo de calor que ocorre no interior dos sólidos. Ela ocorre por uma razão de diferença de temperatura. Ou seja, na condução, a energia térmica ela vai ser transferida entre os átomos e moléculas de um sólido, sem que ocorra transferência de matéria, até que se atinja a condição de equilíbrio térmico. E bem, esse fenômeno acontece em todas as substâncias, independentemente do seu estado físico. Apesar de mais frequente em sólidos, também pode acontecer porque no estado sólido a posição fixa dos átomos eles se encontram arranjados em uma rede cristalina e favorece o intercâmbio de energias entre os átomos em razão da frequência em que ocorrem as colisões entre essas partículas. Bom, como exemplo de condução, a gente pode citar quando um alimento ele está numa grelha. E bom, como ocorre a condução? Ela vai ocorrer principalmente pelo contato direto entre a chama, que é a fonte quente, o metal da grelha, que é a fonte intermediária, e o alimento, que é a fonte fria. Então, nessa situação, vai ocorrer a transferência de calor, só que ela vai depender de um meio material, que no caso seria a grelha. E esse processo de calor com essas características é chamado de condução. Para o experimento, irei utilizar um pequeno recipiente com água, uma vela, leite frio e uma seringa. A água está a uma temperatura de cerca de 33 graus Celsius. Já o leite a uma temperatura de cerca de 21 graus. Medida a temperatura, irei, com a seringa, retirar um pouco do leite e injetar, com cuidado, no fundo do recipiente, para que ele e a água não se misturem.
O leite, por estar mais frio do que a água, é mais denso e pesado e ocupa a parte inferior do recipiente. Bom, feito isto, podemos partir para a segunda etapa, utilizando a vela e o processo de condução térmica. Agora vamos posicionar o recipiente não muito acima da vela acesa. Alguns poucos segundos depois, podemos observar que, por conta do calor recebido, o leite vai começar a ocupar a parte superior do pote. Isso ocorre porque, por conta do aumento da energia interna nas moléculas do leite pelo calor recebido, as mesmas vão começar a vibrar mais, ou seja, irá ocorrer a dilatação térmica. Portanto, o volume do líquido vai aumentar, porém a massa dele irá se conservar, fazendo com que a densidade do leite diminua. Assim, por conta disso, ele irá tender a ocupar um espaço maior, o espaço mais alto e maior do pote, ou seja, as moléculas do leite irão tomar, entre aspas, o lugar das moléculas da água, ocupando a região do superior do pote.